Shalom a todos vocês. Deus abençoe cada um. Lohane entrou ali. Bem-vinda, meu amor. Estaremos deixando todos os versículos. Não se preocupem em estar anotando ou ficar aflito em guardar, né? A gente sempre deixa no final do vídeo, no rodapé, todos os versículos para você depois estar analisando. Amém? Mariela, boa noite. Seja bem-vinda. Sempre aí, né? Assistindo nossa live e guardando a palavra no coração, que isso que é o mais importante, né? Você compartilhar aquilo que você aprende, aquilo que Deus coloca no teu coração e guardar. A Bíblia diz que nós temos que guardar a palavra no nosso coração para que ela possa criar um rio de água viva, né? Para estar transbordando cada dia, cada momento no nosso coração e fortalecendo a nossa vida. Amém? E é isso. Eu sempre peço para compartilharem o link dos vídeos, né? Você sabe que é importante a gente estar compartilhando os links, porque você vai estar abençoando a vida de alguém. Hoje em dia as coisas estão muito difíceis, muito complicadas. As pessoas, elas são diferentes umas das outras, né? A gente vive muitas aflições e cada pessoa tem uma resistência. E às vezes aquela pessoa está precisando ouvir, está precisando de um guia, está precisando de um caminho. E é isso que a gente faz quando a gente compartilha um link. Porque a palavra que supriu a sua vida pode suprir a vida de alguém. Alguém pode estar passando por essa dificuldade. Amém? Então vamos lá. A nossa palavra de hoje, ela é baseada em 1 Reis 18. E ela conta a história de Elias. Elias era um profeta de Deus, há muito tempo atrás, né? Quando Israel ele foi aprisionado, né? Quando Israel ele estava tendo muitas guerras e ele estava tendo muita dificuldade naquele reinado, quando Elias começou a servir na casa do Senhor, né, que era o templo. Naquela época eles construíam um templo só, não tinha várias igrejas como a gente tem hoje, né? Naquela época tinha um templo só e todas as pessoas iam adorar nesse templo. E ali no templo moravam os profetas, né? E naquela época Elias vivia ali, morava naquele templo e ele servia ao Senhor ali, né? Ele ajudava no templo. Eram vários e vários profetas, não era só um, né? Eram vários. Então, existia um rei, né? Que era o rei Acabe, na época. E esse rei Acabe, ele tomou uma rainha que não era do povo de Israel. Ele tomou Jezebel, a princesa Jezebel, na época ela era princesa, e ela tornou-se rainha ao casar com o rei Acabe. Por que eu estou falando isso? Para você entender até a gente chegar realmente no que Deus está querendo transmitir para o nosso coração hoje, né? E essa rainha, eles fizeram tipo um acordo, né? Porque o Israel, ele estava devendo muito para o rei lá da Fenícia, né? Então, eles fizeram um acordo e com esse acordo eles fizeram o casamento do rei Acabe com a rainha Jezebel. E para unir os dois reinos, né? Então,
Israel devia favores a esse reino e com isso ele ia ficar mais livre, realmente. Só que o reino da Fenícia, eles não conheciam Deus, eles não serviam a Deus, não a esse nosso Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Eles criavam deuses de barro, de madeira, e eles começavam a adorar esses deuses. E o deus mais adorado era Baal, né? Existia uma estátua e essa rainha Jezebel, ela trouxe esse deus, essa adoração para o reino de Israel, porque eles se mudaram para Israel, o rei Acabe e a rainha Jezebel, né? E na época, Jezebel, ela impunha, porque o rei fazia todos os favores a ela, claro, né? Era a esposa. Então o rei Acabe, ele fazia todas as vontades de Jezabel. E Jezabel, ela pediu para Acabe construir um templo, né? Para que eles adorassem a esse rei, o rei Baal, o deus de Baal. Então eles começaram a construir esse templo e começaram a fazer adorações a Baal junto com as adorações que eles faziam a Deus. Pensa na situação, né? Israel já vinha muito sofrido, o país, aliás, o reino. Imagina adorando outros deuses. Deus, ele não tolera misturas, né? Ele não tolera ou você adora ele ou você não adora. É como se você estivesse prostituindo com outros deuses. É isso que diz a palavra, né? Então, Jezabel, ela trouxe essa prostituição para dentro do reino de Israel. Aí ela começou, como ela era muito poderosa, ela era uma rainha, filha de um rei muito poderoso, que eles tinham Israel assim na mão, né? Por isso, do contrato dele ter casado com a rainha, o Acabe ter casado com a rainha Jezebel. Então, por isso, Jezebel, ela forçava a todo o povo de Israel a adorar Baal. Quem não adorasse, ela matava, ela mandava matar. Então ela era uma rainha perversa. E Acabe, como já tinha um pouquinho da perversão, né? Ele ficou muito mais ainda. E Acabe, ele aceitava todas as vontades da rainha Jezabel. Ela construiu esse templo. E ela exigiu que Baal fosse adorado como Deus de Israel, né? Como o povo de Israel adorava a Deus, era para adorar também a Baal. E todos os profetas de Israel também teriam que adorar ao Deus de Baal. Então, Elias era um profeta e ele era profundamente apaixonado por Deus, né? Ele era o homem de Deus naquela terra, junto com todos os outros. Mas como eu falei no começo, que existe diferenças, né, de pessoa para pessoa, quando a coisa apertou mesmo, os profetas começaram a adorar Baal, menos Elias. E ela começou a se irritar com Elias. Ela não gostava de Elias. Ela começou a complicar a vida de Elias ali naquele reino, né? Em 1 Reis 18, 21, diz que o povo, ele vivia dividido, né? O povo de Israel, eles não sabiam a quem adorar, se adorava a Deus, se adorava a Baal. O coração daquele povo era partido ao meio, né? Eles adoravam a um Deus que não fazia nada e adoravam ao Deus Todo-Poderoso.
E várias vezes Jezabel tomou os profetas de Baal, né, que era o deus da terra dos fenícios, e colocava uns contra os outros, né, os profetas de Baal contra os profetas de Israel. E Deus sempre favorecia, porque Deus é Deus, né? Deus é todo-poderoso. Uma vez ela colocou Elias e os profetas de Israel porque teve uma seca muito grande, né, na terra, para ver qual dos deuses ia fazer chover. Então já tinha anos e anos sem chuva e eles estavam sofrendo com isso. E eles começaram a adorar, e Deus, os profetas de Baal adoravam e cantavam e dançavam e nada de chuva, né? E depois ela passou para os profetas de Israel a missão. E Deus, ele honrou os profetas de Israel. E a chuva caiu copiosamente. Então, cada vez que Deus fazia alguma coisa, ela se irava. Ela ficava mais irada ainda, porque ela queria que o Deus dela resolvesse alguma coisa. Mas a gente sabe muito bem que Deus de barro e Deus de madeira não saem do lugar. Você já viu uma pedra saindo do lugar? Você já viu um tijolo saindo de um lugar? Né? Não tem como. Não tem como. Então, é isso. Deus, ele é o Deus de poder e glória. E depois desse evento, Jezabel, ela sempre fazia alguma coisa para colocar Elias em maus lençóis. E dessa vez ela falou, olha, vamos juntar de novo os profetas no monte e eu quero ver qual dos Deus vai fazer descer fogo do céu e queimar o sacrifício. Né? Ela era uma rainha muito perversa. Ela juntou aqueles profetas e subiram o monte. Elias e os profetas de Israel também subiram o monte. Colocaram em sacrifício e deixaram. E ela disse, olha, primeiro os profetas de Baal, depois os profetas de Israel. Era sempre em primeiro lugar, né? Era o Deus dela. E aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Porque Deus de Baal, Deus de barro, Deus de pedra, Deus de pau, ele não faz nada. Ele não tem condições para fazer nada. Não aconteceu nada, o sacrifício ficou lá do mesmo jeito. E Elias começou a orar, né, humildemente ao Senhor, pedindo que Deus fizesse isso, que ele não deixasse Israel envergonhado. E quando Elias acabou de fechar a boca, Deus fez descer fogo do céu e consumiu todo o sacrifício, que era um bezerro, né? Uma ovelhinha que eles colocavam em cima lá daquelas pedras para sacrificar, né? Para queimar em sacrifício aos deuses, ao Deus de Baal e ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o que aconteceu? Ela se irou muito. E eles tinham feito uma aposta, né? Entre os profetas de Baal e os profetas de Deus, de Israel. Que quem vencesse, eles poderiam matar os profetas que tivessem perdido. E Elias começou a fazer isso porque era uma aposta e ele tinha ganhado, né? O Deus Todo-Poderoso tinha ganhado. Então, eles mataram todos os profetas de Baal. Pensa numa ira que Jezabel ficou.
ela ficou irada, ela começou a perseguir Elias. E Elias, ele teve medo, né? Ele teve muito medo. Quando ela soube lá no palácio que tinha acontecido lá no monte, ela mandou um recado para Elias. Ela falou, olha, mandou um servo dela ir lá e dar um recado para Elias. E o servo foi. E ele chegou e falou assim, olha, Jezabel mandou falar para você. Assim, ela falou, olha, fala para Elias que nesse mesmo horário, amanhã, ele vai morrer. Então, o servo chegou e falou para Elias, olha, Jezabel mandou dizer para você que amanhã, nesse horário, você não vive mais. Como ela era uma rainha muito perversa, ela queimava criancinhas. Ela fazia sacrifício com crianças. Ela fazia o povo pegar os filhos e sacrificar a Baal. Era uma perversidade tamanha. Deus, ele vivia triste com aquela situação de Israel naquela época. Mas ele levantou Elias, né? Os outros profetas, eles ficaram com medo, mas Elias, ele teve coragem. Porque Deus faz isso. É Ele que dá a nossa força, é Ele que cinge de força, como diz a Bíblia. Então, Elias, ele teve medo como todos nós temos. Elias, ele era muito temente a Deus. Ele era um homem santo, ele era um homem que procurava colocar sua vida em santidade todos os dias, porque santidade não é fácil. Santidade, você tem que ter renúncia todo dia. Você tem que ter renúncia todos os momentos, porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é inimigo das nossas almas. Por quê? Porque ele não vai querer esse corpo aqui, não. O corpo que ele quer é o espiritual, é a sua alma, né? É isso que ele quer, porque ele quer levar ela para o inferno, para ele não ir sozinho. Ele sabe que ele não tem mais salvação, ele não tem mais perdão, ele já foi condenado. Por isso nós devemos ficar atento ao que o diabo quer ao nosso redor. Então, você precisa viver uma vida de santidade todos os dias. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, né? Mas Deus, ele nos deu o Espírito Santo e é ele quem nos mantém em santidade, né? Todos os dias nós estamos lutando contra o pecado. O pecado, diz a Bíblia, ele está à porta e bate. Mas nós temos o livre-arbítrio. Deus soprou na nossa vida quando ele nos fez, né? Lá no Jardim do Éden. E assim se fez. Cada criança que nasce, o sopro de Deus é o Espírito Santo nela. Agora depende de mim, de você, ó, dar ouvido ao que o Espírito Santo diz, né? Deixar que ele cresça dentro de você. Então, você sabe quando alguma coisa está errada na sua vida. Então é isso, nós temos que lutar contra o pecado todos os dias. E Elias era assim. Elias era um homem santo lutando contra o pecado, né? Mas ele tinha medos e ele era de carne, como nós somos. E ele teve medo, né? É pecado, não é? A gente tem os nossos medos. Jesus disse o quê? Quando ele estava em carne aqui, naquele sofrimento, ele disse, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não é? Naquele momento de agonia, naquele momento que Deus deixou ele, ó, pura carne para viver aquilo tudo por mim e por você, para a gente ter a graça hoje.
a salvação é a graça de Deus. Jesus conquistou isso naquela cruz e foi dessa forma. Aquele momento que Jesus pediu para passar dele aquele cálice. O cálice, quem não sabe o que é um cálice? O cálice é um copinho pequeno onde você bebe alguma bebida. Então, Jesus disse, olha, Senhor Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, eu não quero tomar ele, né? Se for possível, mas faça a tua vontade. E é isso que a gente tem que dizer ao pecado. Deus, passa de mim esse cálice, faz a tua vontade. Amém? Então Jesus, ele também teve seus medos, porque aquele horário ali, aquele momento ali, Jesus, ele estava totalmente humano. Eu não estou dizendo que ele era um pecador. Jesus, ele nunca pecou, porque ele é realmente santo. Mas Deus deixou ele sentir na carne, como se fosse humano. Então, nós temos nossos medos. Elias, ele teve medo. E o que ele fez? Pegou as coisas e foi embora. Aliás, nem deu tempo dele pegar muita coisa, né? Porque foi rápido. Ela mandou esse recado o dia anterior, porque era 24 horas. Ela deu 24 horas. Ela falou, olha, amanhã é esse horário, você não está mais vivo, né? Você morrerá em 24 horas. Quantas e quantas vezes na vida da gente, você olha aquele problema, você olha aquela dificuldade, você pensa, 24 horas já era, né? Alguém fala para você, olha, isso vai acontecer na sua vida. Em 24 horas eu quero isso aqui na minha frente, ou você vai perder tudo. E você acredita nessa palavra. 24 horas você morrerá. Foi isso que Jezabel disse para Elias. E Elias teve medo. Elias temeu aquela mulher, porque aquela mulher, em toda a região, ela era perversidade em pessoa. Elias pegou as coisas dele, ó, foi embora. Não contou nada. Por quê? Porque ele se viu sozinho. Não tinha mais ninguém ali. Todos os profetas já tinham ido embora. E Elias se sentiu só. Sabe aquele momento que você olha para um lado e você olha para o outro e você não vê uma luz no fim do túnel? Foi assim que aconteceu na vida de Elias. Ele se sentiu totalmente só, mesmo crendo no Deus que ele tinha, né? Às vezes existe esse vacilo, né? Às vezes Deus permite para testar, para te fazer forte, para te colocar de pé, né? Para dar uma sacudida na tua vida. Então, você não vai cair nesse momento. Preste atenção nessa palavra. E Elias foi embora para o deserto. E ele andou e andou e andou vários dias. Ele já estava cansado, com fome, não tinha o que comer, porque ele saiu muito apressado. Ele não pegou nada. No deserto, você sabe que no deserto não tem um pezinho de árvore para descansar debaixo. É deserto, é areia, é ventania, é sol, torrante. Não tem água. E à noite é um frio de quebrar os ossos. Então, era muitas dificuldades para Elias. E ele foi, e ele passou vários dias nesse deserto andando. Ele queria chegar o mais longe possível para que ela não alcançasse ele nunca, né? Elias fugiu. E o que aconteceu? Ele dormiu ali naquele deserto e quando ele acordou, tinha uma mesa posta.
Que maravilha! Tinha uma mesa posta de café com tudo aquilo de gostoso para ele comer. Deus enviou os anjos com o café da manhã para Elias. Já pensou que maravilha? Às vezes nós estamos passando por a dificuldade. Aquilo está tão difícil que você olha para o lado, olha para o outro e você não enxerga a solução. E Deus envia um refrigério. Deus fez isso na vida de Elias. Ele mandou o refrigério, né? Olha, Elias, eu estou contigo. Era como que se ele estivesse falando. Ele enviou os anjos. Já pensou que maravilha? Os anjos. E você ainda não crê que Deus envia um anjo aí na tua casa? Que Deus envia um anjo aí para resolver o teu problema? Amém? E você ainda não crê nesse Deus? Ah, Luz, mas isso foi antigamente. Hoje em dia o povo nem vê isso. Não vê porque não presta atenção. Não vê porque é uma geração cega. É uma geração que não busca, é uma geração que não tem intimidade, é uma geração que não tem sensibilidade de ver o que Deus está fazendo, de perceber os sinais de Deus, de perceber os anjos aí do teu lado, aí na tua casa, aí no teu trabalho. Você não enxerga mais, porque a iniquidade desse mundo é tão grande, tão grande, tão grande, que não deixa as pessoas enxergarem. Nós não somos piores do que a geração daquele tempo. Nós não somos piores. Não é? O mundo é que está assim, com tanta coisa para botar na sua mente, no seu coração, na sua vida, te afligir, para te tirar do rumo, para te tirar do prumo, para te tirar a visão. É isso que acontece. É por isso que você não percebe os anjos. É por isso que você não percebe a presença de Deus. É por isso que você não ouve a voz de Deus. Amém? Preste atenção nessa palavra. Deus te trouxe aqui para você ouvir. Deus te trouxe aqui para falar com você. Se você é um Elias hoje, se você está com medo, se você está se escondendo, se você está indo para o deserto, Deus chega com refrigério na tua vida, amém? É assim que Deus faz. E Deus chegou com aquele refrigério na vida de Elias e colocou aquela mesa posta com tudo que ele precisava para se alimentar. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, todos os dias, os anjos alimentavam Elias. E Elias passou 40 dias e 40 noites andando nesse deserto. Lembra de Moisés? 40 dias e 40 noites também no deserto com aquele povo. É assim. Existe o deserto e nós temos que atravessar eles e demora muito tempo. Por que a gente vai para o deserto? Porque Deus quer ensinar, Deus quer que você abra os olhos, Deus quer que você enxergue Ele. Porque se Ele te der tudo na mão, Ele tem o poder, como Ele fez com Elias, de colocar uma mesa posta. Ele não precisava caçar nada para comer, estava ali. Ele levantava, estava ali. Deus faz isso na vida da gente. Mas se Ele repetir, se você não enxerga Ele. A gente precisa de deserto para a gente poder enxergar Deus. A gente precisa de deserto para poder você ver a mão de Deus agindo na sua vida, amém? Não reclame do seu deserto.
Não reclame, eu vi uma frase assim muito interessante, não reclame de lavar sua louça. Por quê? Porque é sinal que você teve comida. Então não reclame do seu deserto, porque é sinal que Deus está te ensinando. Você vai passar por ele. Moisés passou 40 dias, 40 noites. Olha, agora Elias, 40 dias, 40 noites. Noé lá dentro daquela arca, né? Jonas dentro daquela baleia. Você acha o quê? Você é melhor? Não é. Nós não somos melhor nem pior do que aquela geração passada. Deus trata daquele jeito, Ele trata a gente hoje. Basta você enxergar, você abrir teus olhos espirituais, tua mente espiritual. Como é que eu faço isso se as aflições do mundo não deixam? Tire tempo para Deus, tire tempo para ter intimidade, tire tempo no seu coração para deixar Ele tocar, para deixar Ele falar, para deixar Ele ministrar a palavra, amém? É isso. Deus, Ele não fala só comigo. Ele não fala só com aquele pastor lá, não. O véu já foi rasgado. Por que o véu rasgou? Porque nós temos como chegar diante de Deus. Não precisamos de profetas, não precisamos. Deus, Ele fala comigo do jeito que Ele fala com você. Amém? Qual é a diferença? Intimidade. Qual é a diferença? Busca. Amém? E é isso, Deus, Ele alimentou Elias durante esses 40 dias e 40 noites. E Elias achou uma caverna e ir para dentro. Se socou dentro dessa caverna, Elias não queria sair de lá por nada. Nós fazemos isso o tempo todo. Tá difícil, não chega perto de mim. Ai, hoje eu não quero falar com ninguém. Ah, não me liga não, que eu não vou atender. Entra dentro da caverna e não sai. Aqui Deus fala que a gente tem que enfrentar os nossos problemas. Nós temos que colocar a cara para bater, como diz, né, o ditado popular. Nós temos que colocar a cara para fora, enfrentar as dificuldades, enfrentar aquele empecilho e passar por cima. Jesus já venceu. Luz, mas como é que é isso? Jesus já venceu, mas Ele viveu aquele tempo. Jesus, Ele tá aí, pertinho de você agora, né? Ele não vive lá no céu longe, não. Ele vive aí, dentro de você, dentro de mim. Ele não vive dentro da igreja. Porque Deus diz que Deus, Ele não vive dentro de quatro paredes, né? Ele vive em corações, Ele vive em espírito. É isso. Eu não estou dizendo que Deus não está na igreja, claro que está. Aonde você adorar, Ele está presente. Na Bíblia diz isso. Onde tiver um ou dois reunidos, meu nome lá eu estou. Um ou dois. Então, se você estiver lá na sua casa, Ele está. Se você estiver lá junto com outras pessoas, Ele está lá. Amém? Então é isso. Elias, ele ficou dentro da caverna vários e vários dias. E ele não queria sair por nada. Olha, nessa pandemia as coisas estão muito difíceis. O mundo está muito difícil, né? E às vezes você entra dentro de uma caverna e você não quer sair. Às vezes a depressão chega. Às vezes você tá com aqueles sintomas e você não cuida. Ah, mas eu vou no médico, porque você tem o médico dos médicos aí dentro de você. Eu não tô falando para ninguém ir médico, não.
tudo bem, é uma solução que Deus colocou na nossa vida. Mas fortaleça o seu espírito, fortaleça a sua alma, crendo no Deus que você tem. Né? Não deixe o inimigo tomar conta da sua alma, colocar medos, colocar pavor na sua alma, né? Você tem um Deus e Ele está contigo todos os momentos, é Ele que te alimenta, amém? Tanto a comida material como a espiritual, é Ele que te alimenta, é Ele que dá o teu trabalho, é Ele que dá o dinheiro, o trabalho para você ter o dinheiro, é o dinheiro para você comprar suas coisas. E Ele te alimenta, Ele te fortalece, Ele fortalece o teu coração, amém? O que te falta se você tem um Deus? Você não tem aquele Deus de Baal, não, que não conseguiu nem fazer descer fogo do céu, não conseguiu fazer nada, né? Você não tem aquele Deus. O teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, que faz descer fogo do céu, que envia anjo na tua casa para te alimentar. É esse o teu Deus. O que é que você está fazendo aí dentro dessa caverna? Como Elias, o que é que você está fazendo escondido das suas preocupações, escondido dos empecilhos, escondido daquilo que vem para atrapalhar a tua vida? Deus não te fez para ser medroso. Deus não te fez para ser covarde, Deus te fez com força, Deus te fez para ser destemido, entendeu? É isso que Deus estava falando naquele dia para Elias. E Elias continuou na caverna. E Deus alimentava Elias. E Elias continuou na caverna, até que um dia Deus falou: olha, Elias, sai de dentro dessa caverna agora, rapaz. Como Deus faz com a gente. Você continua escondido, Deus vai te tirar dessa caverna. Amém? Deus vai te tirar dessa caverna. Você vai ter força. Você vai ter coragem para vencer os desafios da sua vida. Amém? É crendo que a gente vence. É crendo nesse Deus que a gente vence. A palavra, ela tem poder. A palavra, ela tem poder. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Você pode. Sai de dentro dessa caverna. Você pode. Deixe de estar se escondendo dos problemas, se escondendo das situações, se escondendo atrás de uma fraqueza. Ai, não, mas não conta não, eu tô fraca. Para de se esconder. Deus, Ele formou você, foi para vencer. Amém? Deus te diz que você é um vencedor, que Ele já venceu todas as coisas por você. E o que falta? Você acreditar, você se levantar, você ir receber, como Elias recebeu nas mãos aquela comida. Amém? E é isso. Elias, ele ficou dentro daquela caverna e Deus falando: Elias, sai para fora, eu quero falar contigo. E Elias, ele resolveu sair de dentro da caverna. E ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu de dentro da caverna. Aí veio um vento muito forte mesmo, né? Ele fendia as rochas. Ele partia as rochas ao meio. Olha que vento. Passou
próximo à caverna onde Elias estava, e Elias na porta da caverna olhando para fora. Será que é Deus? Elias, ele não reconhecia mais. Ele não reconhecia mais a presença. Ele não sabia mais se era Deus ou não. Isso acontece porque as aflições, você deixa ela tomar conta da sua mente, da sua vida, até você não ouvir mais, você não reconhecer mais o Deus que você serve. Amém? Então veio aquele vento muito forte, fendia as rochas, derrubava tudo. E Elias ficou ali olhando, mas Deus não estava naquele vento. Deus não estava naquele vento. E Elias começou de novo a se entristecer. E quando Elias estava ali naquela porta daquela caverna, na entrada ali daquela caverna, né? Veio um terremoto muito grande, e derrubou tudo ao redor. E Elias ficou pensando, será que é Deus? Mas ele não reconhecia mais o Deus que ele servia. Olha só, o medo tomou conta da vida dele, fez ele entrar dentro de uma caverna, fez ele virar um covarde, fez ele se esconder, a ponto dele não reconhecer mais aquela presença. Mas Deus não estava naquele terremoto. E Elias ficou triste novamente, porque ele não sabia mais onde encontrar. Ele olhava para todos os lados e ele não sabia identificar a presença de Deus, né? Então preste atenção. Você precisa reconhecer o toque de Deus aí dentro de você. Quando o vendaval estiver tremendo, terremoto daquele jeito na sua vida, você precisa estar com seu ouvido espiritual atento para saber o que Deus está falando para você. Se realmente é a presença de Deus ali. Se realmente Deus vai estar ali. Amém? Elias se sentiu só. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Cadê Deus? Né? Mas aí veio um fogo e uma brisa calma, serena e tranquila, com aquele assoviozinho, aquele ventinho que assovia bem baixinho, né? Calmo, tranquilo. E Deus perguntou para Elias: Elias, por que você fugiu? Por que você está aí? O que você está fazendo aí, Elias? Ele ouviu a voz de Deus. Aí ele ouviu a voz de Deus, né? Então, às vezes, você se engana. Às vezes você vê aquele rebuliço todo e você acha que é a voz de Deus. Não é. Você precisa estar com seu ouvido espiritual atento à voz de Deus. Reconhecer a voz de Deus. Amém? Preste atenção. Às vezes chega alguém na sua vida com tanta profetada. Ah, você vai isso, aí você vai aquilo outro. E você dá ouvidos, porque você não sabe reconhecer a voz de Deus. Você vai pelo que te falam. Você não tem que ir pelo que te falam. Existe o Espírito Santo aí dentro de você, que fala com você. Basta você ouvir. Durante a minha vida inteira, Deus tem falado comigo. Durante a minha vida inteira, eu tento reconhecer a voz de Deus dentro do meu coração. É assim. Não é fácil você estar atento à voz de Deus, mas é possível. É possível você tirar as preocupações, né, desse mundo, tirar um momento para você estar se relacionando
com Deus, com teu Pai, para você reconhecer a voz dele quando você ouvir. Amém? Então é isso. Deus, ele perguntou para Elias: o que você está fazendo aí, Elias? Por que você está aí dentro dessa caverna? Sai dessa caverna. Aí Elias, né, como a gente faz sempre, começou naquelas lamuriações dele. Ah, Senhor, do jeito que a gente faz, né? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas tá difícil. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas você é à toa, você não presta atenção. Você não sabe mais o que fazer com aquilo tudo que Deus coloca na tua mão. É isso. Preste atenção no que você está fazendo da sua vida, amém? E Elias falou: ah, Deus, eu me senti sozinho, os profetas todos foram embora, eu fiquei só. Como que eu ia enfrentar Jezebel desse jeito? E pá. Presta atenção nas lamuriações que Elias falou para Deus. Deus olhou para ele e disse: volta, Elias. Volta para a sua vida. Sai dessa caverna. Vai lá fazer o que tem que fazer. Cadê a tua coragem? Foi assim que Deus falou para Elias, né? É assim que Deus fala pra gente. É assim que Deus está falando para você nessa noite. Sai dessa caverna. Você pode, você consegue. Vai lá e faz. Toma posse da sua vida. Toma posse do novo amanhecer que Deus está te dando hoje, amém? Amanhã é vitória. Amanhã você já venceu hoje. Você já venceu hoje, amanhã você vai só receber. Glória a Deus. Então, foi isso que Elias fez. E Elias saiu. Elias voltou para aquela terra, mesmo temendo, mas agora ele tinha ouvido a voz de Deus. Agora ele estava fortalecido. Ele já tinha se alimentado, né? Então, se alimente do que Deus te dá. Se alimente, sempre eu falo, se alimente da palavra. O que é a palavra? Palavra é tudo que você fala. Palavra de Deus é o que sai da boca de Deus. Que coisa maravilhosa você se alimentar da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Foi tudo que ele falou. É tudo que ele fala no seu coração. Se alimente. Se fortaleça. Vá. Se levante. Sai de dentro dessa caverna. Às vezes você fica, para dentro. Todas as coisas vêm, as oportunidades passam na sua vida. E você aqui, para dentro da caverna que você entrou. Para com isso. Levanta essa cabeça, sai de dentro dessa caverna e vai fazer o que Deus tem para você. Amém? Deus tem coisas grandes para você. Deus, ele não falou que você ia morrer em 24 horas. Né? Você pode até ter tido vários problemas, mas em todos eles Deus te dá coragem para passar. É possível. Nós cremos num Deus do possível, não é do impossível. Deus, ele é um Deus do possível. Amém? Então Elias, ele voltou. E Jezebel, o que aconteceu com Jezebel? Jezebel, ela perdeu os filhos dela. Mataram todos os filhos de Jezebel. Mataram Acabe, o rei, né? O esposo de Jezebel. E o que aconteceu com Jezebel? Jogaram ela lá da janela do palácio, né? Como profetizou o profeta na Bíblia diz. E o que aconteceu? A Jezebel foi lançada lá embaixo. Morreu e foi comida pelos cães. Os cachorros comeram as carnes de Jezebel. Brinca com o Deus que você tem.
né? Então presta atenção. Aquilo que falarem contra você, esqueça, você só tem que ouvir o que Deus fala, né? É assim que acontece. Elias, ele não morreu. Passou 24 horas, Elias não morreu. Jezebel falou que era 24 horas, né? Elias, ele não morreu em 24 horas. Ele não morreu em um dia. Ele não morreu em 2 dias. Ele não morreu em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos. Ele não morreu a eternidade inteira, sabe por quê? Elias, ele não morreu. Elias, ele não viu a morte. Deus levou ele, diz a Bíblia. Brinca com esse Deus. Jezebel disse que ele tinha 24 horas, Deus disse que ele tinha eternidade. Amém? É isso que Deus diz para você. Você tem a eternidade. Você tem abundância na sua vida. Amém? Basta o quê? Basta você sair da caverna, te levanta, sai dessa situação. Crê no Deus que você serve. Amém? Crê nesse Deus que te alimenta. É isso que Deus fala pra gente nessa noite. Amém? Então não importa quão fundo você caia, quão fundo você caia, lá no mais fundo, a graça é ainda mais profunda. A graça de Deus é ainda mais profunda. Amém? Você vai cair na graça de Deus. Então, a graça é superabundante na sua vida, diz a Bíblia. Amém? Não importa a caverna que você esteja, não importa quão fundo seja o buraco que você caiu, a graça é muito mais profunda na tua vida. A graça de Deus. Você sabe o que é graça? Sabe o que é graça? A graça de Deus é a bênção de Deus na tua vida. É a disponibilidade de ajuda de Deus na tua vida. Amém? O que Deus tem para você é muito maior. Não é se esconder dentro de uma caverna, não, meu irmão. Né? É muito maior do que você pensa. É muito maior do beicinho que vai ser, mas eu não posso. É muito maior do que esse seu beicinho aí. É muito maior do que seu umbigo. Que você só olha pro seu umbigo. Mas não dou conta. Mas não tem jeito. Tem sim. Você tem um Deus poderoso na sua vida. Amém? Então, o que Deus tem para você é muito maior do que você pensa. Glória a Deus. Do que os seus medos, né? Deus, ele precisa de você para algo maior. Ele precisa de você para algo grande, né? Como ele fez para Elias. Elias foi lá, ungiu um outro rei, levantou o reino de Israel, organizou o templo de novo, o templo de Deus, e organizou de novo todos os profetas. Elias fez isso, Deus levantou Elias de novo para fazer. E o que aconteceu? Elias não morreu. Elias não morreu. Deus, ele é tremendo. Nada do que digo contra a tua vida prosperará, porque não foi Deus que disse. Amém? É bem maior que Deus tem para ti. Ninguém é maior do que a palavra de Deus na tua vida. Nada é maior do que as promessas de Deus na tua vida, né? Nenhuma palavra é mais poderosa do que Deus diz sobre você. E o que Deus diz sobre você? Você é meu filho, eu te ungi, eu te formei no ventre da tua mãe. Esse é o teu Deus. Amém? Tu és meu.
Deus disse isso sobre você. Você é dele. Nenhuma arma forjada contra a tua vida prosperará, diz a palavra. E a palavra é de Deus. São essas coisas que Deus diz sobre você. Você é a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é a menina dos olhos de Deus? É isso aqui, ninguém pode tocar. Deus diz que ninguém toca na menina dos seus olhos. E a menina dos olhos de Deus é você. Eu não estou falando de menina ou de menino, eu estou falando dessa parte do olho que se chama menina. É muito difícil alguém tocar nessa parte do teu olho. É assim que Deus cuida de você. Amém? Diz a palavra. Você é a menina dos olhos de Deus. Não acredite naquilo que dizem. Acredite no que Deus diz sobre você. Amém? Ei, você entendeu o que eu estou falando nessa noite? Você entendeu o que Deus falou ao nosso coração nessa noite? Preste atenção. Elias, ele nunca morreu. Elias, ele não experimentou a morte. Jezebel disse que ele tinha o quê? 24 horas, um dia. Elias, ele não experimentou a morte. Deus tomou Elias para si, diz a Bíblia. Deus tomou Elias para si. Só foram 2 homens que não experimentaram a morte daquela geração. Enoque e Elias. Elias, Deus, veio um carro de fogo do céu, com cavalos de fogo, e diz a Bíblia que tomou Elias e levou embora vivo. Maravilhoso, não é? Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te formou. Esse é o Deus que te sustenta. Esse é o Deus que te alimenta. E aí, vai ficar aí dentro da caverna chorando de beicinho? Por quê? Se você tem um Deus tão poderoso na sua vida. Amém? Ah, mas eu tô com desejo de suicídio. Ah, mas eu tô não sei o quê. Isso é você que coloca na sua cabeça. Você deixa o inimigo falar o que ele quiser na sua cabeça. Você, não ouve. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor na minha vida. Eu sou forte e poderoso. Por quê? Porque eu tenho um Deus que me fortalece. A Bíblia diz que quando nós estamos fracos, aí que somos fortes. Sabe por quê? Porque a gente enxerga a Deus quando a gente está na fraqueza. Porque a gente abre o coração para Deus quando a gente está na fraqueza. Amém? E é isso. Que maravilhoso, né? Ele foi transladado. Elias foi transladado. Sabe o que é isso? Você já assistiu aqueles filmes que eles colocam alguém aqui, aí clica lá no botãozinho, ele pro outro lado? Desse jeito foi Elias. Ele foi transladado, ele foi dessa terra para o céu vivo. Eu creio que o corpo dele foi transformado, porque a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo transformado para poder morar no céu. Então é isso, Deus levou Elias. Deus não deixou nem ele morrer, sabe por quê? Porque ele não deu o gostinho de Jezebel ter razão. Elias nem morreu. Isso é o que Deus faz na vida da gente, né? Então não aceite nenhuma palavra de maldição sobre a tua vida, nenhuma palavra de maldição sobre a tua vida, nem dificuldade, nem possibilidade, né? Sobre a tua vida. Não prosperará, diz a Bíblia, porque nós temos um Deus que é fogo consumidor. Assim como ele desceu o fogo do céu e consumiu aquele sacrifício, ele faz para consumir as dificuldades. Amém? É ele que dita as regras aqui nesse mundo.
Se você não percebe, é porque você não está enxergando. Abre os teus olhos espirituais, amém? Tira um tempo para ter intimidade com esse teu Deus. Glória a Deus. Nessa vida, a gente não tem que ficar dentro de uma caverna chorando, oprimido, não. Nós temos que sair dessa caverna, ouvir a voz de Deus, receber o novo amanhecer que Deus tem para nós, a nova vida, né? Um novo recomeço. É isso que a gente tem que ter. Ah, mas eu não tenho trabalho. Ah, mas tá difícil. Deus vai te dar. Deus vai te dar um novo recomeço. Glória a Deus. Né? E às vezes eu peço para compartilhar. Eu sempre peço, né, para compartilhar os vídeos, as lives. Por quê? Porque às vezes tem alguém que tá precisando. Aí o que acontece? Às vezes você pensa, eu vou compartilhar isso, né? Se é enjoado, se é chato. Chato vai ser no dia que você estiver lá diante de Deus. Aí que vai ser chato. Aí eu quero ver. Ah, mas eu vi, Senhor, mas eu não compartilhei. Sabe o que Deus vai te dizer? Aparta de mim que eu nem te conheço. É isso que Deus vai dizer aqui. Aqui está escrito. Né? Então, meu irmão, comece a colocar a tua vida no lugar. A tua vida espiritual com Deus. Comece a promover a santidade na tua vida. Ah, mas eu não vou ficar indo para a igreja. Não. Eu não estou dizendo que santidade é ir para a igreja. Né? Salvação não é ir para a igreja. Salvação é você ter um Deus. É você confiar nesse teu Deus. É confiar no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus que te levanta e te faz ser alimentado todos os dias. Esse Deus que você respira todo dia pelo o hálito que Ele te soprou naquele dia que Ele te formou. Amém? É isso. É isso que é ter santidade. É você se colocar na presença de Deus e você saber ouvir a voz de Deus e você saber separar o que é bom para a sua vida, o que não é bom, o que agrada esse teu Deus e o que não agrada. Você sabe, deixa de ser bobo. Aí dentro de você tem o Espírito Santo e ele te fala todo dia, minha consciência. Que consciência o quê? É o Espírito Santo que Deus soprou na tua vida no dia que você nasceu. Amém? Preste atenção. Porque é melhor nós chegarmos diante de Deus e Ele dizer, seja bem-vindo, né? Do que você ouvir, apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno. E é desse jeito que vai acontecer. Não adianta. Mas faz tanto tempo que diz que o mundo vai acabar, Deus vai voltar. Beleza, faz muito tempo mesmo. Mas sabe o que acontece? Se ele não vier, você vai. Você vai. E naquele momento ali é você e Deus. Eu não vou estar lá. Sua mãe não vai estar lá. Seu pai não vai estar lá. Seu amigo não vai estar lá. É você e Deus. Se Jesus não voltar, você vai. Nós não vamos ficar por semente. Um dia nós vamos morrer. E aí? Pensa nisso. Amém? Então, é isso. Compartilha aquilo que te fez bem. Compartilhe. Se for um vídeo de lancinha, você vai compartilhar. Você não vai ter vergonha de compartilhar. Né? Por que não compartilhar uma coisa que vai fazer bem a outra pessoa? Às vezes a pessoa está precisando disso para sair do buraco. Está precisando disso para sair daquela caverna. Esses dias eu encontrei uma menina e eu conversando com ela. E ela estava à beira do suicídio. Então leva uma palavra. Você não sabe como que está outra pessoa.
Leve, compartilhe alguma coisa boa, que foi bom para você, que você sabe que é bom, que vai edificar a vida de alguém, amém? Como a live anterior que a gente estudou, né? Sobre as sementes. Semeie no reino, que você vai ter uma colheita, o quê? Abundantemente, em todas as áreas e sempre. Não é só hoje, eu ofertei, né? Na igreja tá de boa, eu vou colher, aí às vezes vem uma bênção e acabou. Não. As sementes que Deus diz ali naquela live, lá são as sementes do reino. É a palavra. É a compartilhação da palavra, que você se alimenta e se compartilha com as outras pessoas. Isso é semear no reino. E a colheita é farta, abundantemente e sempre, todos os dias. Amém? Todos os dias você vai colher. Todos os dias. Então, que Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Fique na paz. Obrigada por ter participado da nossa live, amém? E não esqueça, saia dessa caverna, creia no Deus que você tem, tenha intimidade com Deus. Crie a sua intimidade com Deus. Você não precisa de ninguém para isso, você só precisa do seu coração, um tempinho e Deus. Amém? E é isso. Um beijo carinhoso no coração de cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.